Palmeiras e Corinthians, domingo no Pacaembu. Lançamento pro Murilho, pega mais uma, ele vai trocando de lado, recebendo com espaço, faz o cruzamento! Gol! Medina do Tolima! O Murilho com espaço, ele segura, olha e faz o cruzamento preciso para o artilheiro Medina marcar. Medina, camisa 19. Olha como recebe o Murilho, com espaço, ele domina, olha e mete uma bola perfeita para o Medina fazer o gol. Tava só... Sim, começando agora, direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. E no fim de ano, a ADB com uma estreia de uma série nova, Grande Certame Vergonhas. Aqui faremos uma análise imparcial, isenta, ilibada e afastada de qualquer clubismo dos maiores vexames da história do futebol mundial. Aquela derrota, aquela eliminação, aquela goleada que faz o torcedor sumir das redes sociais, desaparecer do zap, faltar ao trabalho, cabular a aula, desvanecer da praça, enfim, se retirar por completo da vida social e de qualquer lugar em que possa encontrar um torcedor rival pronto para mais sincera gargalhada às custas do amigo. Hoje a gente vai falar daquela fase que ninguém quer jogar e que vencer é nada mais que obrigação, mas a eliminação é vexaminosa, a pré-Libertadores, que só é pré se você ganhar, que se perder é uma Libertadores que você foi eliminado. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Hoje é buenas noches, buenas tardes, buenos dias a todo mundo que tá aí chegando para escutar mais um episódio do Armário da Bola. Hoje, normalmente a gente tá acostumado a falar dos heróis, né? Hoje a gente vai falar dos vilões. Isso. Essa nova série aqui a gente vai desbravar esse terreno árido, esse terreno... pantanoso. Não, ele é perigoso, ele é violento, né? É manhoso. Manhento, aguerrido. Aguerrido. Que é o terreno da vergonha alheia. Isso. Cara, não. E vergonha própria também, por que não? Vergonha própria. Vamos chegar lá. Não falta, né, material pra gente falar disso. A gente tá acostumado a falar dos grandes momentos, mas... A gente pensou, depois do episódio que a gente falou do Galo, teve uma fala do Mordente que eu acho que inspirou um pouco isso. Porque a gente falou, né? Um dos maiores momentos da história do Galo. Ele falou, um dos maiores e melhores, mas a gente também tem maiores, também não só em qualidade, que a qualidade é ruim, mas em proporção é muito grande. Então a gente vai falar, o pior também pode ser maior, né? E o futebol é feito mais de derrota do que vitória. Isso a Sim. gente experimenta a derrota geralmente antes do que a gente experimenta a glória. E muito mais. Então a gente vai começar a falar também de coisa ruim, de momentos... assim, pra você que não torce pro time que a gente vai estar falando, não é um momento ruim, né? Exatamente. É um momento de boas gargalhadas e né? Uma alegria aí no coração. Mas tal qual no futebol, aqui em algum momento vai chegar no teu time. A derrota vai chegar. Tem pra todo mundo. Tem pra não todo vem mundo. meter essa, cara. Todo time já passou aquela vergonha de pelo amor de Deus. Cara, de sumir da praça mesmo. Todo mundo já passou por isso. E vamos falar de todo mundo. Aqui a gente não tem rabo preso. Não tem rabo preso com ninguém. E é isso tudo que a gente vai explorar nessa série, que não tem data pra acontecer. Quando acontecer, aconteceu. Grande Certame Vergonhas. Nós estamos seguindo todos os protocolos. O Dr. Tedros de shortinho e cropped tá aqui do nosso lado. Bebendo sua Itaipava. Bebendo sua Itaipava e dando toda o aval. A anuência aos protocolos que estamos seguindo aqui, que é a totalidade, como a gente fala. Ele tá balançando a cabeça positivamente. Exatamente. Aqui nesse momento. E ele tá admitindo. I must admit. Siga a gente nas redes sociais, @Armário da Bola. Estamos chegando ao final da nossa temporada primeira, nossa prima temporada, o ano 1 do Armário da Bola. Ajuda a gente a ser divulgada. Daqui a pouquinho a gente entra de férias, mas voltaremos. Estaremos aqui. E Chico, explica o que é o Armário da Bola para quem tá chegando no finalzinho dessa primeira temporada. Uma temporada inteira repetindo esse texto. O Armário da Bola é nosso projeto aqui, nosso podcast,
Começou como blog, hoje é praticamente só podcast, onde a gente lembra grandes momentos do futebol, a gente pega as camisas que a gente tem na nossa coleção e vai lembrando as histórias, a gente vai lembrando os heróis e os vilões, os melhores e os piores momentos a partir de hoje. E sempre analisando o futebol como esporte, como fenômeno cultural. Palmeiras não tem mundial. 87 é do esporte. Vice da Gama. O Galo não é bicampeão. Das grandes piadas, zoações, gozações, xistes zombeteiros do futebol, alguns estão entre os principais, entre os torcedores. E alguns caíram, como em 2012, com a vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors para conquistar a Libertadores, que acabou com a ausência de título da Libertadores do Corinthians. Mas, até que caiam os grandes axiomas da zoeira, os torcedores precisam passar por algumas poucas e muitas boas nas mãos dos amigos que torcem para os outros times. E o Corinthians talvez tenha chegado no auge desse sofrimento justamente um ano antes de conquistar a Liberta, quando foi eliminado na pré-Libertadores para o poderosérrimo Tolima, Deportes Tolima da Colômbia. É o nome dessa porra engraçado, né, cara? É, cara, a grande obsessão do Corinthians, Tolima. o objetivo maior, o torneio que um ano depois desafogou a alma da torcida, foi ceifado com requintes de crueldade antes que a torcida sequer pudesse sentir o gostinho de uma fase de grupos e eliminado por um clube absolutamente insignificante. Né? É um momento que a gente escolheu justamente pelo fator vergonha. É uma vergonha essa eliminação. Não tem nem como tirar nem pôr. É um vexame do Corinthians que foi eliminado quando ninguém esperava. A gente viu os compactos aqui daí da volta. A equipe de transmissão, liderada pelo Kleber Machado na narração, em nenhum momento sequer cogita a possibilidade de que o Corinthians seja eliminado. É só questão de tempo pro Corinthians passar e não passou. Porque o futebol tem dessas. O Corinthians em 2011, ele tava vindo numa crescente muito forte, né? Teve talvez o pior momento da sua história em 2007, quando foi rebaixado pra Série B pela primeira vez. O Corinthians teve o auge, foi uma montanha-russa do caralho, né? Em 2005 teve o auge lá por causa da MSI, o Kia Jurabichão, uma pessoa honestíssima e idônea à idade, né? Um homem de primeira linha. E por causa dessa brincadeira, ele quebrou, né? Quando os milhões foram embora. E em 2007, 2 anos depois de ser campeão brasileiro, o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez na história. E isso serviu como trampolim, né? Muita gente não acredita nessa, tipo assim, não, tinha que fazer igual o Corinthians, o time quando tá muito mal tem que cair pra se reorganizar e subir, e não é bem assim, né? A gente já viu outros times caindo aí que não tiveram esse mesmo caminho vitorioso e de reconstrução que o Corinthians teve depois. E times que se reconstruíram sem cair pra Série B também, Não né? precisa, né? Não é um roteiro que você precisa seguir. E desde 2008, né, cara, quando jogou a Série B, o Corinthians vinha degrau a degrau, vinha melhorando todo ano, né? Fez uma Série B com uma união forte da torcida, com um apoio muito grande, com o Mano Menezes no comando. O Mano que já tinha subido com o Grêmio na Batalha dos Aflitos, pra quem não lembra. Os Aflitos. Galera na rave, viado. Não, o Mano Menezes, ele se firmou de vez pro cenário nacional com esse trabalho no Corinthians, né? Ele subiu com o Corinthians em 2008 e no fim do ano teve uma parada muito emblemática, né? Que foi a contratação do Ronaldo para 2009. O Ronaldo vinha treinando no Flamengo, ele tinha tido um problema no joelho. Ele saiu do Milan e ele estava treinando no Flamengo, que era o time do coração dele. E aí o Corinthians veio e levou. Do nada, né? Foi muito do nada. Todo mundo esperava que o Ronaldo fechasse com o Flamengo. O Corinthians veio, surrupiou, levou ele para lá. Justamente com uma ideia de ser um projeto, algo, não somente uma contratação em si de um grande nome, a ideia de ter um cara para trazer torcida, um cara com nome internacional para um clube nacional, essa ideia de expor a marca do clube, fazer dinheiro com isso, vender camisa, esse tipo de coisa. Nossa, o Corinthians vendeu muito patrocinador, meu Deus do céu. Tinha patrocinador até no sovaco, bicho. O time vendeu muito, ganhou muito dinheiro por causa do Ronaldo. O Ronaldo ajudou a trazer patrocínio, ajudou a trazer torcida, trazer mídia.
E em 2009, o time foi começando a se reconstruir, né? Já, tipo, em 2008 ganhou a Série B, 2009 no retorno à Série A, o time foi campeão da Copa do Brasil. Tinha sido vice no ano anterior pro Sport e chegou em 2009 na final contra o Internacional, levou o único título que o Ronaldo ganhou com o Corinthians junto do Paulistão, aquele jogo na Vila Belmiro emblemático, que ele faz aquele golaço, que ele limpa o zagueiro e bate de cobertura. Foram esses dois títulos que o Ronaldo conseguiu conquistar com o Corinthians. E nessa época, né, desde 2007 até mais ou menos ali 2009, 10, o Corinthians fez umas contratações que foram emblemáticas pro clube, né? Contratações de jogadores que fizeram história lá, que até hoje em dia tem muitos desses caras que ainda estão atuando em alto nível no futebol brasileiro. A gente tem vários jogadores que passaram por lá que estão entre os maiores da história do clube. O Chicão, o William, zagueiro, Paulo André, Ralf, Jusilei, Edu Gaspar, Paulinho, Elias, o Zidanilo, Yarley, Jorge Henrique. São muitos jogadores nessa época que foram chegando e se firmando, ganhando algum espaço ali. Alguns não chegaram a ser campeões, mas ajudaram nessa reconstrução. E o Corinthians, aos pouquinhos, foi conquistando espaço de novo, né? Apesar de ter uma participação meio coadjuvante no Brasileirão 2009, o Corinthians garantiu a vaga na Libertadores de 2010 pela Copa do Brasil. Até por isso que teve uma participação média, né, no Brasileirão. A maior participação do Corinthians talvez tenha sido a derrota pro Flamengo, que o Felipe não pulou no pênalti, né? Exatamente. O Ronaldo e o Felipe flamenguistas pra caralho. O Ronaldo se machucou com 5 minutos, o Felipe não pulou no pênalti. E aí, em 2010, o Corinthians já estava bem estabelecido como um dos maiores clubes mais fortes, né? Não à toa fez contratações de grande nome. Contratou o Roberto Carlos, depois de ter o Ronaldo, trouxe outro pentacampeão em 2002, que era o Roberto Carlos, lateral. Yarley, que fez história no Boca Juniors. E no Papão da Curuzu? E no Papão, fez no Boca e contra o Boca fez história. Fez história no Inter também. O Tcheco era um jogador que tinha jogado no Grêmio também tinha uma história grande. O Danilo, que foi campeão mundial com o São Paulo, com o maior rival. O Zidanilo. Tinha a dupla Zidanilo e Jorge Henry. Um consulado francês, né? Isso. E o Ralf também, que foi um cara que fez muita história no Corinthians, um cara que jogou muita bola no Corinthians. E não à toa, assim, o Corinthians ele não passava das oitavas de final da Libertadores desde 2000. Eram 10 anos, todas as participações, e o Corinthians não conseguia passar das oitavas. Sempre caía nas oitavas. Caiu pro Palmeiras, mais de uma vez. Teve outras quedas também. E em 2010 o time chegou muito forte. Teve a melhor campanha da primeira fase. E logo nas oitavas um confronto brasileiro, né? Contra o Flamengo, que teve a pior campanha, passando na Bacia das Almas. Que confronto foda foi esse. Não, foi muito foda. Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Flamengo de Império do Amor. Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro. E tinha o Wagner Love, o Adriano, time que tinha... Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Time que tinha Vinícius Pacheco, tinha o goleiro assassino Bruno. Tinha o Léo Moura. Era a base do time de 2009, mas o time não tinha mais a consistência de 2009, não tinha mais o espírito, né, de 2009. Ainda tava ali aos trancos e barrancos. Foi um sufoco, dependeu de resultado externo para passar de fase. Mas Corinthians e Flamengo é Corinthians e Flamengo, né? Ida no Maracanã, gol de pênalti do Adriano. 1-0, um jogo que choveu horrores. Choveu muito. Eu lembro de um lance que o Roberto Carlos, ele... Não lembro se ele driblou alguém, eu sei que ele tinha o campo inteiro pra correr na frente dele, pra chegar no... Ele tava no meio de campo pra chegar na área. E ele deu a primeiro tapa na frente pra sair correndo, saiu correndo atrás da bola, a bola parou numa poça, ele passou direto, se perdeu. Eu fui nesse jogo, choveu realmente muito. E aí no Pacaembu, um jogaço, o Corinthians abre 2-0 e o Wagner Love, cria do Palmeiras, diminui o Flamengo com um gol fora de... O Ronaldo fez 2 gols rapidinho. Quando parecia que tava tudo perdido, o Wagner Love fez um gol chutando rasteirinho no canto de esquerda e classificou o Flamengo foi eliminado pela Laú do Montijo e, nesse ano, o Internacional de Porto Alegre foi campeão da Libertadores. Entre 2010 e 2013 foram 4 campeões seguidos brasileiros. E aí o Corinthians chega em 2011 na Libertadores nesse clima, né? De um gostinho de quero mais, porque foi eliminado num grande confronto e até tendo jogado melhor. A primeira partida é uma partida que é difícil de você tirar qualquer conclusão de quem jogou melhor, porque Maracanã lotado, muita chuva, um jogo mais adverso. E na segunda partida o Corinthians jogou melhor, o Flamengo
acabou... Não, se defendeu bem. O Flamengo também não... se defendeu bem, mas o Corinthians teve mais chances, teve domínio no começo do jogo, poderia ter matado o jogo, teve chance de matar o jogo e acabou não levando. Uma eliminação justa, classificação justa do Flamengo, eliminação justa do Corinthians, mas ficou com esse gostinho de quero mais. E chega em 2011 com esse sentimento de, pô, vamos pra cima, agora é o nosso ano, só precisa passar antes aqui desse leve percalço que é para Libertadores, mas já vamos estar na fase de grupos. O Corinthians ainda fez um Brasileirão muito bom em 2010, né? Brigou ponto a ponto com o Galo e com o Fluminense até o fim. Ficou em terceiro, o Fluminense foi campeão. A gente fez um programa sobre o Fluminense de 2010 ou 2012? Foi 12, né? São times que se misturam muito na minha cabeça, porque são times muito parecidos. Mas fez um Brasileirão bom, brigou lá em cima, fez jus ao time que tinha, mesmo perdendo o Mano Menezes, depois da Copa do Mundo, na África do Sul, o Dunga foi demitido, a CBF levou o Mano, que era o melhor técnico do Brasil na época, e fazia um trabalho muito, muito consistente no Corinthians, pegou na Série B, ganhou a Série B, ganhou a Copa do Brasil, reconstruiu o time. E essa diferença, isso fez um pouco a diferença, né? Com a Adilson Batista, o Corinthians acabou perdendo um pouco do espírito. O Tite acabou entrando no final do ano para pegar 2011. E 2011 era a obsessão, assim. O time já estava bem estabelecido, já tinha campanha no Brasileirão de lastro, né? Já tinha esse peso, já tinha essa experiência de uma boa participação no Brasileirão, uma participação boa na Libertadores, que caiu num jogo, numa disputa franca ali, não foi um vexame. Título de Copa do Brasil. Era um time que já estava muito bem estabelecido e fez contratações, mais uma vez, de bons nomes, né? O Alex, que tinha sido campeão em 2006 no Inter, cobrador de falta, muito bom de bola. Jogador. O Lee Edson, que já tinha jogado no Corinthians quase 10 anos antes. O zagueiro Wallace, né? Também chegou. Fábio Santos, que entrou para a história do Corinthians. O William Bigode, que é um jogador também, um atacante muito bom. É um time que foi construído também pro banco, né? É um time que tinha muitas opções, assim. E trouxe o glorioso meio-campo peruano, Cachito Ramírez, né? Que estreou super bem no Paulistão, fazendo gol. E ia mostrar sua carinha, né? E aí foi pra pré-Libertadores nessa, né? É muito engraçado, o pessoal sempre fala, né? Não é pré-Libertadores, já é a primeira fase da Libertadores. É pré-Libertadores. Libertadores começa na fase de grupos, não mete essa. Exatamente. A pré-Libertadores, que é um torneio que começou ali por 2006, 2007, alguma coisa assim, pra aumentar a quantidade de clubes que se classificam pra Libertadores, mas sem precisar alterar o modelo de disputa que tá bem estabelecido, né? Esses 8 grupos, cada grupo com 3 times, e aí oitavas, quartas, semifinal. Então você aumenta a quantidade de clubes que participam. E aí acaba que vai muito time inexpressivo, né? Esses times que são segundas ou terceiras forças de países que já são segunda ou terceira força. Eventualmente pinta um brasileiro ali, sempre tem um argentino, mas acaba que as disputas são sempre contra esses times. Tolima, Talheres, Guarani, Real Potosí... são contra esses times porque é um torneio mais para permitir que esses times tenham um gostinho de Libertadores e eventualmente alguém belisca, né? E aí é isso que acontece. O Corinthians indo enfrentar o Tolima, primeira partida em São Paulo, no Pacaembu, que foi um jogo absolutamente apático do Corinthians, um jogo com pouquíssimas oportunidades. Até foi melhor que o Tolima, mas não teve aquele ímpeto, né? Não teve aquele espírito, não teve aquela... Assim, foi melhor, criou mais, teve chances perto da trave. O Tolima deu uma ou outra arranhada ali. Teve aquele lance bizarro que os caras do Tolima, um atropela o outro. O primeiro lance do jogo do Tolima já é isso, né? O primeiro lance, se você pegar os melhores momentos no YouTube aí, o primeiro lance é uma cabeçada do Ronaldo, que ele não consegue cabecear com força. E o segundo são os caras do Tolima se batendo cabeça, assim. É um time... realmente que não tinha condição de nada. É um time de caras muito ruins. O cara passa sozinho atrás da defesa, do nada chega um outro cara do mesmo time cortando ele e os dois batem a cabeça e caem no chão. É claramente um time franco-atirador e acaba que em São Paulo o Corinthians... A impressão que passa é que o time tava tranquilo demais, só esperando o gol sair naturalmente. Ia acontecer naturalmente e o time tava só aguardando isso chegar, só que não veio. Não teve um momento de pilares, né? Eles deixaram acontecer naturalmente, mas... não aconteceu, né? Não, dois pontos importantes que eu acho legal chamar. O primeiro é o fato do irmão do Imi-Tiará, que é um sósia de Imi-Tiará e do Joanilson. Sim. Eles são
muito parecidos. Jogava nesse time, né? Era o Diego Tiará. O Jimmy Tiará é aquele que veio jogar no Brasil, jogou no Galo. Jogou no Galo. Jogou no Júnior Barranquilla há pouco tempo também. O irmão dele tava nesse time do Tolima, um pouco mais velho. E a situação do Ronaldo, né, cara? Que o Ronaldo chegou no final de 2008, 2009 ele jogou bem, em 2010 ele jogou bem também, teve grandes momentos com o Corinthians. Mas em 2011, bicho, ele já tava impraticável. Completamente fora de forma, sem condição nenhuma, sem conseguir correr, sem conseguir chegar nas bolas. Realmente, as jogadas com ele só fluíam quando eram jogadas de um toque. A gente vê até nesses compactos que eu falei, as jogadas que ele faz que são boas são jogadas de um toque. Ou ele cabeceando, ou até cobrando uma falta aqui, outra ali. Ou então jogada que ele faz de pivô, acertando pra alguém. Mas qualquer jogada de velocidade, qualquer jogada que ele tivesse que dar mais de 1, 2 toques na bola, complicava, porque realmente ele não tava com fôlego, não tava em forma pra isso. Cara, é muito doido a gente ver os melhores momentos desses jogos do Corinthians em 2011. Cara, porque a gente vê o melhor momento do Ronaldo na Internazionale, no Barcelona, até no Brasil em 2002... Pô, ele era um cara leve e bizarro, né? Assim, forte e leve ao mesmo tempo. Era uma potência, assim, muito doida. Explosão. E, tipo assim, cara, ele em 2011 no Corinthians, caramba, é uma jamanta, bicho. Ele tava muito fora de forma. Muito. Fora de forma. E, tipo assim, em 2009, 2010, ele não ficou leve e magrelo igual ele era no começo. Naturalmente, ele não ia ficar igual ele tava no começo da carreira, até por causa da idade. Operação no joelho a rodo e tal, ele nunca ia ficar igual. Mas em 2009, 2010, ele conseguia compensar com a técnica. Em 2011 não tinha como, cara. Não, e com 2011 não tinha, ele tava razoavelmente em forma pra conseguir participar do jogo inteiramente. Em 2011 ele não tava. Era um a menos. E aí realmente prejudica muito, até porque o esquema de jogo precisava ser voltado pra ele. E o Tite escolheu uma estratégia muito ruim, né? O Tite foi muito equivocado pro jogo. Sim. Até pro segundo jogo foi pior, né? Pro segundo jogo o pessoal bota muito na conta do Tite, porque ele barrou o Bruno César, que era a criação do time, né? Foi revelação do Brasileiro 2010. Descobri isso esses dias. Ele era o meia e botou 3 volantes pra jogar fora de casa. O pessoal saiu do Pacaembu com um clima de otimismo, assim, né? A gente só precisa de um empate com gols lá pra gente ir pra próxima fase, tá tranquilo. A pré-Libertadores era uma formalidade, assim, né? Eu acho que foi essa situação do Corinthians que começou a mudar um pouco a mentalidade dos times brasileiros. Sempre tinha sido bem formalidade, assim, vamos só jogar essa porcaria e vamos. Todo mundo sempre encarou um pouco assim, né? E o Corinthians, nessa situação que viveu em 2011, que abriu os olhos de tipo assim, desastre acontece, shit happens. Essa segunda partida para ser jogada em Ibagué, capital do departamento de Tolima, que dá o nome ao clube. Fica às margens do rio Combeima e é atravessada pela rodovia que une as cidades de Armênia e Bogotá. É conhecida como a capital musical da Colômbia, uma cidade com uma população de pouco mais de 400 mil pessoas e com uma altitude de 1.225 metros. Não é uma atitude desprezível, mas também não é algo que influencie o jogo e que seja um desespero para os clubes brasileiros. E as escalações são as seguintes. O Tolima entrou com Antony Silva, Gerardo Valerro, Yair Arrechea, Julian Hurtado e Félix Nogueira. Bolívar, Tiará, Hurtado, Castillo e Murillo. No ataque, Medina, time treinado pelo Hernan Torres. O Corinthians entrou com Júlio César, Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf Jusilei, Paulinho e Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo, técnico Tite. O Corinthians entrou disperso, os primeiros lances já são todos do Tolima. O Corinthians deixou a coisa acontecer e no começo não entrou com aquela gana de um time que quer sair, que quer ganhar. Quem entrou com essa postura para levar a classificação foi o Tolima, apesar da falta de qualidade do time. A impressão era bem essa, assim, que qualquer coisa que acontecesse o Corinthians ia passar. A impressão que dava dos jogadores e dos torcedores era essa. E o Tite foi mal na estratégia, né? Ele botou 3 volantes e o time ficou sem criação. O time dependia muito dessa formação com 3 atacantes, com o Jorge Henrique e o Dentinho. Só que não funcionou, não encaixou. O Ronaldo não chegava nas bolas, a bola não estava chegando no ataque, não tinha saída, né? O time ficava limitado ali na defesa.
E uma estratégia defensiva muito complicada, cara. Nos primeiros 8 minutos de jogo, já teve 3 chances muito boas do Tolima. Com 20 minutos, já tinha meia dúzia de chances de gol que o Tolima podia ter aberto o placar. A defesa corintiana é muito mal, muito mal. A gente foi ver aqui os melhores momentos. Várias vezes a mesma jogada. A defesa tentando fazer uma linha. E o ataque do Tolima, que era rápido, né? Passando nas costas, assim, bolas em diagonal, passando muito fácil nas costas da zaga e dos laterais. E a impressão era isso, que o time estava sendo mal treinado, que o time estava mal armado de estratégia, né? De tática, de escalação mesmo. E que estava sendo mal treinado. Um time que treina isso não toma essa bola nas costas. O time que se propõe a jogar com linha de impedimento tem que estar com uma sintonia muito fina entre a linha de defesa. Muito fina, porque os caras têm que sair exatamente no mesmo momento, porque senão acontece o que aconteceu nesse jogo, que é o tempo inteiro o time tomando bola nas costas e o adversário saindo na cara do gol, saindo na cara do gol, saindo na cara do gol. O primeiro tempo acabou que teve algumas oportunidades aqui e ali, mas... o Tolima bem superior, né? É. O Corinthians não mostrava capacidade de reagir, assim, tava apático, essa é a palavra. O time tomava porrada e não reagia, não acontecia nada. Sem gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians até que começa se impondo um pouco mais. Tem ali 3 chances que o goleiro faz excelentes defesas. Tem um chute do Paulinho, que o Ronaldo ajeita, faz o pivô, né? Ele de costas pro gol, dá uma ajeitada pro Paulinho, ele bate firme, o goleiro defende. Tem uma outra chance com o Danilo também, que ela passa rente à trave. Um lance que eu já não lembro mais quem é, mas eu acho que é o Dentinho, que chega na cara do gol depois de uma cobrança de escanteio. O goleiro defende. É o Jusilei. Não, o Jusilei chuta pra fora. O Jusilei chuta pra fora e eu acho que o Dentinho chega na cara do gol, o goleiro defende. Mas foi só isso, né? Ali nos 10, 15 primeiros minutos. Aos 20, o Tolima abre o placar numa jogada dessa forma. O atacante passa por trás da zaga, o Chicão dá mole, demora um pouco mais a sair do que o resto da linha defensiva. Posição legal, o atacante do Tolima sai na cara do Júlio César, bate na bochecha da rede de esquerda. Se ele quisesse, ainda tinha um companheiro de time embaixo pra fazer aquele gol de FIFA, né? Que você toca embaixo, o cara sai sozinho na cara do gol. Abriu o placar e aí o Corinthians não conseguiu fazer mais nada. Absolutamente inerte na partida. Não teve reação. O Tite ainda tentou mudar esse panorama de falta de criação, tirando o Fábio Santos, o Paulinho. Ele colocou o Edno em campo, o atacante careca Edno. Botou o Danilo, Zidanilo, e botou o Cachito Ramírez, né? O Cachito Ramírez que protagonizou uma cagada do América. Ele entrou e 1 minuto depois ele foi expulso por uma agressão ridícula. E aí ele tava desenhado, né? Tava escrito, assim, tava... E aí, aquela coisa, né? É o roteiro do drama. Tomar gol fora de casa. O time perdeu a cabeça. De salto alto, jogador expulso. Aquela coisa que a gente vê que a merda tá se formando. Não, merda é completa. Expulsão, gol que não pode tomar, time sem capacidade de criação. Roteiro de uma eliminação. Um roteiro clássico. Isso é roteiro clássico. Isso aí, na Grécia Antiga, o pessoal já escrevia assim. Eliminação, isso aí no roteiro de eliminação Libertadores é clássico isso. Esse gol do Tolima foi marcado pelo Santoy aos 21. E aí, aos 33, o Medina recebe um cruzamento muito bem feito do Murillo. Muito bem feito. A bola tá na defesa, o volante vira o jogo pro Murillo. O Murillo recebe, olha pra dentro da área, tem todo o tempo pra pensar. O Fábio Santos chega 30 horas 10 anos depois. Olha, e aí cruza, a zaga não acompanhou o atacante, Chicão nem pula, o atacante na pequena área cabeceia, livre, sozinho, solto, para sacramentar a eliminação do Corinthians, e depois não teve muito mais coisa na partida. Fim de jogo, Tolima avança na Libertadores. Cara, e aí, o que aconteceu depois? Essa eliminação, ela foi quase que uma vacina pro Corinthians, né? É muito bizarro pensar o que aconteceu depois. Muito doido. Como eu estava falando que era montanha-russa no começo do programa, logo depois, assim, a reação imediata foi terrível, foi terra arrasada. Ronaldo se aposentou, esse foi o último jogo profissional do Ronaldo na carreira, foi eliminação pro Tolima. Ele se aposentou, ele falou que não ia continuar. Roberto Carlos pediu pra sair, perdeu os 2 pentacampeões que tinha, durou pouco. O Roberto Carlos foi jogar num time aleatório. Foi no Anzi. Foi. Na época era milionário. Mas assim, pediu pra cagar e saiu. Saiu vazado. O André Sanches muito pressionado pra demitir o Tite. O Tite, tomando de tudo que é lado.
Bicho, parecia que o ano do Corinthians tinha acabado ali em fevereiro, né? Março, ali no comecinho do ano. Esquece, meu amigo. Não vai ter mais nada. A grande obsessão, a grande joia da coroa já era. Foi pelo ralo. Só que aí é conto de fadas, né? Do pior momento renasceu a Fênix do Corinthians. É muito doido isso. O que viria a acontecer seria loucura. O time se reforçou bem pro Brasileirão. Não demitiu o Tite, que é importantíssimo. Segurou. Esse é o mais importante. A gente hoje sabe a importância do Tite pra década do Corinthians. Sim. Uma década muito vitoriosa. E o Tite é um cara realmente muito importante pra todo esse processo. O André Sanches segurou, foi muito pressionado pra demitir ele, mas conseguiu segurar e o Corinthians se reestruturou ali pra disputa do Campeonato Brasileiro. Não, trouxe contratações muito boas, né? O Emerson Sheik, que já tinha sido campeão brasileiro em 2009 e 2010 pelo Flamengo e pelo Fluminense. 2009, Madison. Ele tava não, mas ele foi. É campeão brasileiro. Não é. Tanto quanto o Josiel. Sim. Grande merda. O Edenilson, que na época era destaque do Duque de Caxias. E hoje em dia tá no Internacional. Sim. E o Sheik, ele foi embora do Fluminense pelo caso que ele cantou o bonde do Mengão sem freio, né? No ônibus do Fluminense. Uma ideia... O Sheik, ele é... revolucionário, né? Não, ele não tem um fio lógico que guia as atitudes dele. As coisas só vão acontecendo. Cara, com certeza a macaca Cuta ficou muito chateada quando ele foi dispensado do Fluminense, mas ela ficaria feliz quando ele foi pro Corinthians. E o nome pra substituir o Ronaldo foi o Adriano Imperador, né? Ninguém mais, ninguém menos. Tava na Roma muito mal. No ano anterior, que ele fez um dos gols que eliminou o Corinthians na Libertadores, e logo depois ele saiu do Flamengo e foi pra Roma. E lá ele foi muito mal, ele teve problema com lesão, não se adaptou. E ainda aquele processo, ele tentando se recuperar pra jogar em alto nível, que a gente sabe que não aconteceu também. E aí ele foi pro Corinthians e ele foi fundamental, né? Ele fez gol de vitória ali na reta final que... Sobre o Galo, não foi? Foi contra o Galo. Porque, tipo assim, O único gol dele pelo Corinthians, Foram 2 gols, se não me engano, que ele fez. Né? Ele entrou muito pouco, mas ele resolveu os jogos que ele entrou. O Adriano é foda, né? Não dá, cara. O Adriano é... Nossa, não tem como não amar Adriano Imperador. E a vingança pela Libertadores perdida foi com o título brasileiro, né? Pelo campeonato, o Brasileirão. E é muito simbólico, eu gosto muito desse título, assim, porque foi no ano que o Sócrates morreu, né? Foi logo depois, foi no dia seguinte da morte do Sócrates, o maior nome da história do Corinthians, um cara simbólico dentro e fora de campo pro futebol brasileiro, um dos maiores craques que a gente já viu, um dos caras mais inteligentes e mais importantes que já tiveram no esporte nacional e mundial também. O Corinthians pode ter o orgulho de bater no peito e falar, cara, ele foi nosso, foi aqui que ele brilhou mais do que em qualquer outro lugar. E no dia seguinte ao falecimento dele, o Corinthians sacramentou o título brasileiro. Foi uma homenagem muito merecida para um cara fora de série, né? Que vai ser episódio aqui eventualmente. E aí, além disso... Não parou por aí, né? Não parou por aí. No ano seguinte, o Corinthians foi lá e conquistou a Libertadores de 2012. Competição que a gente eventualmente vai tratar aqui. Mas o Corinthians trouxe o Marquinhos, trouxe o Ilharão. Da base. E o Rodinei. E o Cássio, o zagueiro Felipe, Romarinho, voltou o Douglas e principalmente trouxe o Zizal, que dado momento... Que tá lendo. Ele leu. Ele aprendeu a ler. Eu diria que ele, inclusive, ainda tá lendo. Até hoje é possível. Gente... E aí foi campeão com esse time clássico do Emerson Sheik, ganhou do Cavadinha do Romarinho. Final. Não, é um título muito incrível. Inacreditável. Vai ser tema aqui eventualmente nosso... hoje em dia é só uma passant. E não só Libertadores, como Mundial também, né? Acabou a Libertadores, trouxe o Guerreiro pro final do Campeonato Brasileiro. Segundo semestre. E pro Mundial foi lá e ganhou do Chelsea. O último time brasileiro a ser campeão mundial. Ganhou do Chelsea. No final tem aquela imagem clássica do Fernando Torres vendo a galera comemorar. Tristaço. Tristaço. O Cássio fazendo guitarra com a chave gigante do Toyota, né? Tem isso também. Vamos chegar lá um dia. Cássio é o goleiro mais bonito do futebol brasileiro. Acho que dá pra gente cravar. Que lindo, meu Masterchef. Como diria a esposa dele. Eu não vou me queixar do Cássio. Não, a gente vai fazer um episódio sobre essa Libertadores e esse Mundial eventualmente. Hoje é pra falar de vergonha. A gente tá só dando um batidão aqui do que aconteceu depois. Porque é bom a gente falar... Tu aceitaria? Tu falaria assim, ó, eu topo cair na pré-Libertadores se ano que vem eu for campeão... Na hora. Brasileiro e no outro Libertadores Mundial? Na hora. Porra, bota o Potosí aí, bota o... Porra, manda qualquer... Manda um time qualquer merda. lagartense que eu aceito.
Eu aceito na hora. Fácil. A gente tá falando desse pós aqui porque tem que falar um pouco de onde o time foi parar, que nem o negócio do Milton Neves lá, por onde anda. Tem que fazer o por onde anda do clube pra gente ver que tem vexames e vexames. Alguns vexames são aproveitados de forma positiva e outros não. E o do Corinthians foi. E aquela coisa que... O que define a forma como o time vai reagir a isso são poucas coisas. Porque, cara, se o Tite tivesse caído, talvez o clube até tivesse ganhado o Brasileiro, mas não tivesse tantos anos positivos e tal. Então, assim, a gente vai sempre que a gente fizer essa série, a gente vai falar um pouco depois. E também tem o que falar depois do Tolima, né? Que não tem muito o que falar. Não né? tem tanto o que falar. O clube pegou a vaga no grupo com o Cruzeiro, com o Estudiantes da Argentina e com o Guarani do Paraguai. Terminou com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 pontos, fez 5 gols, tomou 8. E foi eliminado na primeira fase. eliminado na primeira fase. Terminou aí a campanha do Tolima. Agora a gente vai para o momento mais aguardado por ninguém, talvez pela gente somente. A gente vai atribuir aqui o selo desse vexame. A gente criou alguns carimbos aqui. Toda sorte de carimbo, toda sorte de nomenclaturas e definições, né? Uma categorização, né? Todo esse estudo que a gente fez sobre os vexames, estão todos os programas prontos já, a gente só tá esperando para gravar, porque a gente fez uma pesquisa de anos aí, não é um trabalho que a gente fez essa tarde, desde ontem, entendeu? É um trabalho taxonômico que a gente vai fazer agora. E aí a gente chegou a 4 tipos de vexame. O primeiro selo é o selo Filipão de foram só 5 minutos de apagão. Aqueles jogos que tava tudo certo pra ganhar. Até dar errado. 5 minutinhos ali, o time apagou e tomou os gols ou não conseguiu fazer os gols, enfim. O segundo selo é o selo Cabanhas. Fora o baile. Fora o baile, exatamente. Podia se chamar Selo MC Bruninha de bailão. Bruninha de bailão, exatamente. É o segundo nome aí. Bruninha que cantou bailão no casamento dela, que é uma coisa muito importante. Metalinguagem. Metalinguagem, que é pra aquelas partidas... Será que o casamento de MC Bruninha foi um bailão? Eu acho que é bem possível afirmar isso. Vamos fazer um debate, uma pesquisa mais a fundo, mais pra frente. E o selo Cabanhas, ou MC Bruninha de bailão, é aqueles jogos que não tem como. Como o Flamengo e América, que foi um baile, fora o baile, quando o time não conseguiu nem olhar a cor da bola. O terceiro selo é o selo João Paulo de eu não sei o que aconteceu. Que é quando não tem como explicar, simplesmente são as forças do divino e do misterioso trabalhando sobre o futebol. O João Paulo era aquele menino da base do São Paulo, né? O que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Que tá na nossa vinheta, inclusive. Mas se aconteceu, não é futebol. Tô sabendo. Porque eu sei o que é futebol e eu não sei o que aconteceu. E o que aconteceu? Não é futebol. Porque futebol é isso aqui que aconteceu. Exatamente. Dribles, gols bonitos. Psicodélico. Então, eu amo essa entrevista. Quando a gente não conseguir explicar os motivos, vai entrar o selo João Paulo. E por último, o selo que estampa esse episódio, que é o selo Gisele Bündchen de salto alto. É justamente o que aconteceu com esse time do Corinthians. Claramente o time entrou de salto alto, achando que podia fazer gol com qualquer facilidade do mundo no momento que quisesse, que era só ligar o interruptor e acordaria para fazer o gol. O que não aconteceu. O Corinthians recebe aí, estampa o barulho do carimbo de selo Gisele Bündchen de salto alto. Uma salva de palmas pro Corinthians. Parabéns aí pro Corinthians. Não é fácil perder na pré-Libertadores. Foi a primeira vez na história que um time brasileiro foi eliminado na pré-Libertadores. Não é pra qualquer um. Isso aí é uma coisa que precisa ser reconhecida. O Corinthians conquistou e trabalhou pra isso, cara. Trabalhou. Não foi do nada, não caiu do céu. E, cara, você passar uma vergonha dessas não é fácil. As pessoas não cai do céu. Não é à toa que a gente tá fazendo uma série pra estudar isso, o programa aí quase 40 minutos estudando isso, porque você precisa analisar a anatomia do vexame pra entender os motivos que levaram aquilo, porque não é só você chegar e perder. Chegar e perder é fácil, amigo. Tem gente que tá perdendo todo ano aí. Um projeto perdedor, cara, ele não começa no mesmo ano, ele não começa. É um trabalho que vem, de muito tempo. Projeto perdedor, ele não é assim.
Entendeu? Não é fácil, realmente. É uma não coisa fácil. que tem que ser nutrida, tem que botar assim a crista lá pra cima, tem que ter um craque gordo, tem que ter uma coisa ali que você acha que vai fazer qualquer hora. Tem que ser assim, tem que ter uma confiança exacerbada. É uma assim. coisa da instituição, tem que ter uma mentalidade perdedora na instituição, não é de qualquer forma, não é do nada, então o Corinthians realmente se esforçou pra isso e por isso tá aqui nesse nosso primeiro programa da série. Por ser o primeiro a eliminar na pré-Libertadores, é o primeiro da série Grande Certame Vergonhas. Exatamente, ganhou espaço no Grande Certame Vergonhas nessa nossa série, que teremos mais episódios. Não falta material. Não falta material, tem uma lista extensa aí que a gente tá preparando. A gente vai voltar com essa série quando acontecer. A gente vai falar de bastante vergonha. E se você gostou, dá seu feedback pra gente. Conta qual vexame você quer ouvir a gente destrinchar aqui nessa série. A gente tá com uma listinha boa, mas é sempre bom as pessoas virem falar com a gente, porque sempre tem aquela coisa que a gente não lembra. A gente tá muito com a cabeça voltada mais pro futebol aqui do Sudeste, então nossos amigos aí do Norte, Nordeste, até do Sul também, que a gente nem sempre acompanha tanto. Centro-Oeste não, que Centro-Oeste não tem futebol. É verdade. E aí lembra a gente, vem falar dos vexames que a gente vai botar na lista e vai estudar pra falar aqui. Pra expor No Grande Certame Vergonhas. Chico, seu destaque final. Pô, meu destaque final é pra esse movimento de fênix que o Corinthians fez, né? Apesar da gente ter que bater palmas pro projeto perdedor, o projeto vencedor foi bizarro também, né? É o Yin Yang, é equilíbrio. Por isso que o Zizal tava lá. O Exatamente. Zizal, ele foi o Feng Shui do futebol. A verdade é que o Zizal foi isso, ele foi o Feng Shui. Ele foi O ponto de equilíbrio. Exatamente, ele foi o estalo ali. Foi o Chimarruts. Ele não tava, né? Aí é foda. Ele não tava em 2011, o time pendeu pra um lado só, já era, desequilibrou o balanço. Quando o Zizal chegou em 2012, com toda a sua sabedoria, com toda a sua leitura, com toda a sua bagagem literária, ele foi ali, ele trouxe esse elemento de né, equilíbrio e paz interior que o Corinthians precisava para buscar os objetivos. Nós estamos em todas as redes sociais, como o Armário da Bola, segue a gente lá, youtube.com/Armário da Bola. 2021 estaremos no YouTube produzindo muito conteúdo de qualidade duvidosa por lá, como tudo que fazemos. Manda pros seus amigos, divulga o Armário da Bola. Manda pros seus inimigos também. Manda pros seus inimigos também, porque se você não gostar do programa, manda pros inimigos. Se você tem um inimigo corintiano, fala aí, vamos lembrar de um dia aí maneiro pro Corinthians. Manda aí pra ele. Exatamente. Semana que vem, nosso último episódio... Especial de Natal. Da temporada, especial de Natal. Preparamos um programinha bem legal, bem catito, bem formoso, bem cheiroso pra você. E a gente volta semana que vem. Grande abraço. Valeu!